Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, estamos voltando hoje para falar um pouco mais sobre a história do Ceará. Dessa vez é o Ceará na Era Vargas. No Ceará não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não. Não, no Ceará não tem. Esse foi um momento bastante tumultuado, cheio de muvucas, cheio de fuá, e do mesmo jeito vai ser aqui no Ceará e a gente vai descobrir o porquê nesse vídeo. Espero que gostem. Para iniciar nosso vídeo, a nossa aulinha, eu gostaria de enaltecer e contar um pouco mais sobre a vida do povo litorâneo. Ora, nós como bons sertanejos, a gente já sabe muito bem o que nós sofremos, os estereótipos que a gente sofre, não é verdade? Ao longo da história, de que somos analfabetos, de que a gente só convive com cacto, não é? E sem contar na nossa língua arrastada, assim, um pouco mais de sotaque mesmo, não é mesmo? Pronto. E o povo litorâneo, gente, do Ceará? Quais foram os percalços, os obstáculos que eles enfrentaram? Qual é a história deles, afinal? Por quê? Quem é o jangadeiro? Quem é a rendeira? Bom, essa é uma história que eu pretendo contar para vocês agora. A vida de jangadeiro aqui no Ceará, ela sempre foi cheia de obstáculos e de aventuras. Como, por exemplo, primeiro a gente vai ter que descobrir primeiro o que é uma jangada, né? Fazer uma definição mais completa do que é uma jangada. Uma jangada é uma embarcação, é um tipo de embarcação, para quem tá assistindo esse vídeo e não é do Ceará, tá bom? Fica aí a dica, venham visitar as nossas praias e aí você descobre também melhor, já tá aí uma outra dica de passeio turístico, de rota turística. Bom, uma jangada é um tipo de embarcação que ela é semelhante a uma canoa, a única diferença é que ela possui velas, certo? Ela não é uma embarcação onde cabe muita gente, pelo contrário, ela é uma embarcação pequena, cabem poucas pessoas. E aí essas embarcações, elas não são naturalmente brasileiras ou indígenas, como as pessoas pensam. Elas foram trazidas pelos europeus para cá, mas elas também não são naturais da Europa, elas são asiáticas, certo? Então, elas são embarcações feitas por asiáticos que foram trazidos por europeus e adotados, abraçadas pelos cearenses, principalmente no litoral, para utilizar como meio de transporte para pesca, tá? Jangadeiros são aquelas pessoas que se utilizam da jangada, não necessariamente os donos das jangadas, mas os pescadores que se utilizam dela para exercer seu ofício. Esses são os jangadeiros. Os jangadeiros que se lançam ao mar nessas embarcações em busca de peixes para ser comercializados ou para sobrevivência, certo? E hoje em dia ela perdeu mais essa função, apesar de que ainda existe bastante, né? A pesca ainda é um dos ofícios, dos trabalhos que movimentam a renda do cearense, principalmente nas cidades litorâneas daqui do nosso estado, mas hoje ela também tem um teor muito mais turístico, né? Quem já visitou as praias cearenses ou quem ainda não visitou fica sabendo então que você facilmente, tranquilamente consegue pagar um passeio de jangada no mar, não é? Então, e é baratinho, bem em conta, enfim, todo mundo consegue. Essas jangadas, elas tinham uma função, geralmente para pescadores, eram embarcações de trabalho, onde eles utilizavam para pescar. Eles se lançavam ao mar durante dias, certo? Ou horas em busca de peixes, de frutos do mar, onde eles colocavam dentro dos chamados sambará. Sambarás são espécies de cestos de palha construídos, não é, com as folhas de carnaúba e depois trançados, certo? Onde eles colocavam esses peixes e traziam para terra firme. Essa é uma característica também da questão do litoral, essa questão artesanal. O nosso artesanal do interior é muito ligado às questões religiosas, não é?
ao Padre Cícero, ao Santo Antônio de Barbalha, enfim, é mais voltado a essa questão religiosa. Já no litoral, a gente tem um artesanato um pouco mais diferente, ligado à pesca, muito mais ligado à praia, né, como as areias coloridas, muito mais ligado às questões indígenas também, enfim. Então, o artesanato também vai ser um pouco diferente, e eu estou falando disso devido aos cestos de palha chamados de sambarás. A venda de peixes. A venda de peixes, ela acontecia em terra firme, e muitas vezes nem todo jangadeiro tinha condições de possuir uma jangada, tá, gente? E aí acontecia uma espécie de empréstimo de jangada, onde o dono da jangada muitas vezes não se lançava ao mar, mas emprestava aquela jangada com algumas condições. Olha, você vai ao mar, você pesca, parte do que você pescou é meu e o restante é seu, e muitas vezes era isso que acontecia. E aí o peixe que o jangadeiro, aquela pessoa que tinha pescado, ficava, ele poderia muito bem comercializar, que era o que geralmente acontecia com os comerciantes locais, né? Eles comercializavam aquele peixe, aquele fruto do mar. Enquanto isso, né, as rendeiras, as mulheres, as donas de casa ficavam no trabalho doméstico fazendo renda, com sua almofada no colo e seus biuros. Alguém já ouviu falar nesse nome? Biuros, é isso mesmo. São espécies de agulhas de madeira, onde ela usava para trançar os fios, certo? Como se fosse espécie de... Só que de agulhas, mas não muito finas, elas eram um pouco grossas e aí um pouco grandes, assim, depende, enfim, da rendeira, que eram totalmente artesanais, então, e elas usavam para ir trançando o tecido, mais ou menos dessa forma, entre os braços, né? Enfim, na almofada, iam trocando assim. Extremamente lindo, belíssimo o trabalho. Vocês podem pesquisar depois na internet, enfim, como é que se fazia, mas é belíssimo o trabalho. E tem o nome de renda, porque era uma espécie de renda extra. Enquanto a renda, né, no geral, no caso, a renda normal, que viria do mar nas jangadas, a partir dos homens, dos jangadeiros, elas ficavam em casa, além de cuidando da casa e dos filhos, elas gerariam outro tipo de renda, caso a pesca não fosse boa, caso não houvesse tantos peixes no mar. Teriam outra renda para complementar a família, que seria a produção desses panos, não é? Desses utensílios, de roupas e assim por diante. E aí nasceram as rendeiras, que até hoje é um patrimônio cultural do nosso estado, do nosso litoral, extremamente belíssimo. Hoje, quem for visitar Fortaleza e outras cidades vai encontrar uma infinidade de lojas de rendas, certo? Que exportam para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, essa característica, ela surge mais ou menos nesse período. Só que nem sempre o mar vai estar para peixe, certo? Vai haver um período em que os peixes eles precisam se reproduzir. Nesse período não se pode haver pesca. E aí o que acontecia? Eles ficavam sem renda? Não, eles não ficavam sem renda. É aí onde investiam nos cajueiros, no caju, que é uma fruta, né? Um presente, na verdade, do Brasil para o resto do mundo. O caju é uma fruta nativa do polo tropical, né? Principalmente aqui do Brasil, da América do Sul. Então, o caju é quem vai substituir o peixe, a jangada é o cultivo de caju. Quem já visitou Aracati, por exemplo, quem já foi para aquela banda de canoa quebrada e quem já presenciou, pôde ver, prestar atenção na paisagem, a gente pode perceber inúmeras plantações de cajueiros. Até hoje, né, se tem a prática de transformar o caju em uma renda. Aí a gente tem diversos produtos advindos dele, né? Desde a cajuína como refrigerante, a cajuína como refresco, aquela bebida, não sei se vocês conhecem, até o seu fruto mesmo, né? Que é a castanha. Que é super natural você estar de boa na praia cearense e passar
diversas pessoas vendendo castanha de caju. É porque a produção de caju no litoral, ela é muito grande e ela vem como uma espécie de substituição da pesca quando o mar não está para peixes. Bom, o caju vai ter então essa importância. Além de tudo mais, de tudo isso, nós vamos ter grandes figuras, grandes jangadeiros na história que vão ter umas aventuras, tá, gente? Então, os jangadeiros, eles não vão ser aquele povo, como é que eu posso dizer, apagadinho, não. Eles vão sim participar, vão ter uma grande participação na história cearense, como por exemplo o Dragão do Mar. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas Dragão do Mar é mais do que aquele centro cultural que existe na nossa capital, tá bom? Dragão do Mar é um cara super inteligente, que na verdade trabalhava como jangadeiro. E aí, na época da escravidão aqui no Ceará, ele simplesmente ele rejeitou a ideia de transportar em sua jangada negros africanos escravos, certo? Ele disse, não, chega, aqui não vai, não entra, não chega, nem sai mais nas nossas jangadas. Óbvio que não somente ele, mas outros jangadeiros também que faziam esse trabalho de transportar escravos, se rejeitaram, se negaram a transportar escravos. E esse é considerado um dos primeiros ou maiores movimentos abolicionistas aqui do Ceará. Dragão, porque dragão é a figura mítica, né, dos mitos, dos contos de fadas, que sempre está a proteger a torre da princesa. Então, dragão que protegeu o mar, né, dos escravos, dos senhores de escravos, e aí protegeu os escravos de serem torturados, de serem vendidos, e aí por isso Dragão do Mar. Tem outras histórias, outras aventuras, e uma delas ficou internacionalmente conhecida. Isso a gente só vai saber no próximo vídeo. Beijo, espero que vocês tenham gostado.